Como os estoicos encaram a culpa e o arrependimento. Imagine acordar todos os dias carregando um peso que parece não ter fim. Um peso que te prende ao passado, que sussurra em seu ouvido. Você poderia ter feito diferente. Culpa. Arrependimento. Dois sentimentos que para muitos são como correntes invisíveis. Mas e se eu te disser que, há mais de 2000 anos, um grupo de filósofos já havia descoberto uma maneira de transformar essas correntes em degraus para a liberdade? Bem-vindo ao canal A Última Virtude. Hoje vamos explorar como os estoicos encaram a culpa e o arrependimento, e como você pode usar esses ensinamentos para transformar sua vida. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua mente e tocar sua alma. A culpa e o arrependimento são como sombras que nos seguem. Eles surgem quando olhamos para trás e vemos escolhas que gostaríamos de ter feito diferente. Mas, o que acontece quando essas sombras se tornam tão grandes que bloqueiam a luz do presente? Para os estoicos, esses sentimentos não são inimigos, mas mestres. Eles nos mostram onde erramos, mas também nos dão a chance de aprender e crescer. A questão é: como podemos usar essa dor para nos tornarmos melhores? Aqui está o desafio. A psicologia moderna e a filosofia estoica têm muito em comum. Ambas buscam entender como nossa mente funciona e como podemos controlar nossas emoções. Enquanto a psicologia fala em reprogramação mental, os estoicos já ensinavam sobre autocontrole e virtude. O primeiro passo é entender que a culpa e o arrependimento não precisam nos definir. Eles são apenas sinais de que algo precisa mudar. E essa mudança começa com uma decisão: a de assumir o controle da nossa mente. Vou te contar uma história. Havia uma vez um jovem que caminhava sozinho por uma estrada poeirenta. Em suas costas, ele carregava uma pedra enorme, pesada, fria, implacável. A cada passo, seus joelhos tremiam, suas costas doíam, e sua respiração se tornava um fardo. Ele já não lembrava exatamente quando pegara aquela pedra, mas tinha certeza de uma coisa: ele a merecia. Eu falhei, pensava. Eu decepcionei a mim mesmo e aos outros. Esse peso é meu castigo. Por anos, ele se acostumou com a dor. Outros viajantes passavam. Alguns olhavam com pena, outros com indiferença. Mas ninguém perguntava nada. Até que um dia, um velho sábio apareceu à beira do caminho e observou o jovem. "Vejo que você carrega algo muito pesado", disse o sábio. O jovem apenas assentiu. Não valia a pena explicar. "Por que não coloca essa pedra no chão?" O jovem apertou os dentes. "Porque é minha responsabilidade. Eu cometi erros e preciso carregá-la." O sábio sorriu levemente. "Acredita que essa pedra é um castigo?" "Sim." O sábio então se aproximou, tocando a pedra com leveza. "Mas me diga, carregar esse peso tem te tornado uma pessoa melhor?" O jovem hesitou. Nunca tinha pensado nisso. Estava tão acostumado com a culpa que jamais questionou se o fardo servia a algum propósito. "Talvez eu apenas esteja me punindo", murmurou. O sábio então se abaixou, pegou uma pequena pedra do chão e entregou ao jovem. "A culpa pode te esmagar se você apenas a carregar, mas pode te fortalecer se você a usar. Em vez de arrastar essa rocha, por que não a coloca no chão e a transforma em algo útil? Construa um caminho, uma ponte, uma fundação para algo maior." O jovem olhou para a pedra que carregava há tanto tempo. Pela primeira vez viu que não era um castigo. Era uma escolha. Com esforço, ele a colocou no chão. Sentiu-se mais leve, quase como se respirasse pela primeira vez em anos. Naquele dia, ele começou a construir. E nunca mais olhou para trás. Essa é a essência do estoicismo. A culpa não é uma corrente que te aprisiona, mas um bloco de construção. Você pode carregá-la até que ela te destrua, ou pode usá-la para erguer a melhor versão de si mesmo. Todos nós temos crenças limitantes. Pensamentos como "eu não sou bom o suficiente" ou "eu sempre erro" podem nos paralisar. Para os estoicos, essas crenças são como prisões que nós mesmos construímos. A psicologia moderna concorda. Nossas crenças moldam nosso comportamento. Mas aqui está a boa notícia. Se podemos construir crenças limitantes, também podemos desconstruí-las. E é aí que o estoicismo entra, mostrando que a virtude está em reconhecer essas crenças e escolher agir de acordo com a razão, não com o medo. Mudar não é fácil.
A culpa e o arrependimento muitas vezes nos fazem acreditar que não somos capazes de mudar. Mas a psicologia nos diz que a mudança é possível quando entendemos que nossas ações não definem quem somos. Os estoicos vão além. Eles ensinam que a mudança começa quando aceitamos o passado e focamos no que está sob nosso controle, o presente. A culpa, então, deixa de ser um peso e se torna um guia. Nosso comportamento é moldado por nossas emoções e pensamentos. Quando nos sentimos culpados, tendemos a agir de forma defensiva ou autodestrutiva, mas os estoicos nos lembram que temos o poder de escolher como reagir. Em vez de deixar a culpa ditar nossas ações, podemos usar a razão para tomar decisões alinhadas com nossos valores. Isso não é apenas filosofia, é uma prática que pode transformar sua vida. Pensar positivo não é apenas sobre ignorar os problemas. É sobre focar no que podemos controlar e encontrar significado mesmo nas situações mais difíceis. Para os estoicos, a virtude está em ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Quando nos arrependemos, em vez de nos afundarmos em pensamentos negativos, podemos perguntar: o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva é a chave para a resiliência. Você já percebeu como a forma como falamos influencia como agimos? Frases como "eu sou um fracasso" ou "eu nunca vou mudar" reforçam crenças negativas. Os estoicos ensinam que a linguagem é uma ferramenta poderosa. Em vez de dizer "eu errei", diga "eu aprendi". Essa pequena mudança pode transformar sua mentalidade e, consequentemente, seu comportamento. A neurociência nos mostra que nosso cérebro é plástico, ou seja, ele pode mudar e se adaptar. Isso significa que, mesmo que você tenha vivido anos carregando culpa e arrependimento, é possível reprogramar sua mente. Os estoicos já intuíam isso quando falavam sobre a importância de treinar a mente para a virtude. A plasticidade cerebral é a prova científica de que a mudança é possível. A filosofia estoica e a ciência moderna se encontram em um ponto crucial. Ambas acreditam que podemos controlar nossas respostas às circunstâncias. Enquanto a ciência explica como nosso cérebro funciona, o estoicismo nos dá um guia prático para viver com sabedoria. Juntos, eles nos mostram que a culpa e o arrependimento não precisam ser nossos inimigos, mas aliados na busca pela virtude. Para os estoicos, a virtude é o maior bem. E o que é a virtude? É viver de acordo com a razão, agir com integridade e aceitar o que não podemos controlar. Quando aplicamos esse princípio à culpa e ao arrependimento, entendemos que esses sentimentos não são falhas, mas oportunidades de praticar a virtude. Em vez de nos punirmos, podemos escolher agir com sabedoria e compaixão. A transformação começa quando aceitamos que o passado não pode ser mudado, mas o presente está em nossas mãos. A culpa e o arrependimento são como espelhos. Eles refletem onde erramos, mas também mostram o caminho para a mudança. A chave é usar esses sentimentos como combustível para a ação, não como desculpas para a inércia. Mudar sua mentalidade não acontece da noite para o dia. É um processo que exige prática e paciência. A psicologia nos ensina técnicas como a reestruturação cognitiva, enquanto os estoicos nos lembram da importância da disciplina mental. Juntos, esses ensinamentos nos mostram que a culpa e o arrependimento podem ser transformados em ferramentas para o crescimento pessoal. Imagine alguém que acredita que nunca será perdoado por um erro do passado. Essa crença limitante pode paralisá-lo. Mas e se, em vez disso, ele decidir que o erro foi uma lição e que ele pode usar essa experiência para ajudar outros? Essa mudança de perspectiva é o cerne do estoicismo, transformar o negativo em positivo. A autoconsciência é o primeiro passo para a reprogramação mental. Quando nos tornamos conscientes de nossos pensamentos e emoções, ganhamos o poder de mudá-los. Os estoicos chamam isso de vigilância da mente. É um exercício diário que nos ajuda a identificar padrões negativos e substituí-los por pensamentos alinhados com a virtude. A reprogramação mental envolve técnicas como a visualização, a meditação e a prática da gratidão. Para os estoicos, isso se traduz em exercícios como a premeditação dos males e a reflexão diária. Ambos os métodos têm o mesmo objetivo: fortalecer a mente e prepará-la para enfrentar desafios com serenidade.
Aqui estão algumas técnicas que você pode começar a usar hoje. Visualização. Imagine-se superando um desafio com sucesso. Afirmações positivas. Repita frases como: eu sou capaz de mudar. Reflexão diária. Reserve alguns minutos para avaliar seu dia e identificar o que pode ser melhorado. Essas práticas, combinadas com os princípios estoicos, podem transformar sua mentalidade. Metáforas e imagens mentais são como atalhos para a nossa mente. Elas nos ajudam a entender conceitos complexos de forma simples e emocionalmente impactante. Vamos explorar isso com um exemplo prático. Imagine a culpa como uma pedra pesada que você carrega nas costas. Essa pedra representa todos os erros do passado, as escolhas que você gostaria de ter feito diferente, as palavras que gostaria de ter dito ou calado. Agora, feche os olhos por um momento e visualize essa cena. Você está caminhando por uma estrada, curvado sob o peso dessa pedra. Cada passo é mais difícil que o anterior, e você sente o cansaço físico e emocional. Agora, imagine que você decide parar. Você coloca a pedra no chão e a observa. Em vez de continuar carregando-a, você começa a quebrá-la em pedaços menores. Cada pedaço representa uma lição aprendida, uma oportunidade de crescimento. Agora, visualize-se usando esses pedaços para construir uma ponte. Essa ponte simboliza a conexão entre o seu passado e o seu futuro. Ela não apaga o que aconteceu, mas permite que você atravesse para um lugar melhor, mais leve e mais sábio. Essa imagem mental é poderosa, porque transforma a culpa de algo que nos paralisa em algo que nos impulsiona. A pedra, que antes era um fardo, agora se torna um instrumento de construção. Essa é a essência do estoicismo. Usar o que parece negativo como matéria-prima para algo positivo. Outra metáfora que pode ajudar é a da sombra. Imagine a culpa como uma sombra que te segue. Quanto mais você tenta fugir dela, mais ela parece te perseguir. Mas e se, em vez de fugir, você parar e olhar diretamente para ela? Ao fazer isso, você percebe que a sombra não tem poder sobre você. Ela é apenas o resultado da luz que está atrás de você. A culpa, assim como a sombra, só existe porque há algo maior e mais brilhante em você. Sua capacidade de aprender, crescer e mudar. Essas metáforas e imagens mentais não são apenas bonitas. Elas são ferramentas práticas. Quando você se pegar sentindo culpa ou arrependimento, lembre-se da pedra que se transforma em ponte ou da sombra que não tem poder sobre você. Use essas imagens para reprogramar sua mente e transformar a dor em crescimento. E aqui vai. Um exercício prático. Visualize a cena. Feche os olhos e imagine a culpa como algo concreto. Uma pedra, uma corrente, uma nuvem escura. Transforme-a. Veja essa imagem se transformando em algo útil. Uma ponte, uma ferramenta, uma luz. Associe-a à ação. Pense em uma ação que você pode tomar hoje para simbolizar essa transformação. Por exemplo, se você visualizou a culpa como uma corrente, imagine-se quebrando cada elo e usando o metal para construir algo novo. Depois, faça algo concreto, como escrever uma carta de perdão para si mesmo, ou ajudar alguém que está passando por uma situação semelhante. Metáforas e imagens mentais são como sementes. Quando você as planta na sua mente, elas crescem e se tornam parte do seu jeito de pensar. E, com o tempo, você percebe que a culpa e o arrependimento não são mais pesos, mas ferramentas, para construir uma vida mais significativa. A autoconfiança nasce da prática constante da virtude. Quando agimos de acordo com nossos valores, mesmo diante da culpa e do arrependimento, nos sentimos mais empoderados. Os estoicos nos lembram que a verdadeira força está em agir com integridade, não em evitar o erro. Pense em alguém que superou um grande erro e usou essa experiência para ajudar outros. Esse é o poder do empoderamento pessoal. Quando transformamos nossa culpa em ação, nos tornamos exemplos de resiliência e virtude. A autodisciplina mental é a chave para superar a culpa e o arrependimento. Isso envolve treinar a mente para focar no que está sob nosso controle e aceitar o que não está. É um exercício diário que exige prática, mas os resultados são transformadores. O autocontrole não é sobre suprimir emoções, mas sobre gerenciá-las. Quando nos sentimos culpados, em vez de nos deixarmos levar pela emoção, podemos usar a razão para entender o que está acontecendo e agir de forma construtiva.
Em vez de se definir por seus erros, foque em quem você quer ser. Os estoicos ensinam que a virtude está na intenção, não no resultado. Quando nos vemos como pessoas em constante evolução, a culpa e o arrependimento perdem seu poder. Imagine alguém que cometeu um erro no trabalho. Em vez de se afundar na culpa, ele decide aprender com o erro e se tornar um profissional melhor. Essa é a aplicação prática da psicologia e do estoicismo. Transformar o erro em oportunidade. Celebre as pequenas vitórias. Cada vez que você supera a culpa e age com virtude, está dando um passo em direção à transformação. Essas pequenas vitórias são a base da mudança duradoura. Identifique uma situação em que você se sente culpado. Em vez de se prender ao erro, pergunte: o que posso fazer diferente da próxima vez? Essa simples pergunta pode guiar suas ações e ajudá-lo a superar a culpa. Quando nos concentramos no problema, nos sentimos paralisados. Mas quando focamos na solução, ganhamos poder. Os estoicos nos lembram que a virtude está em agir, não em lamentar. Repita frases como: eu aprendo com meus erros, ou eu sou capaz de mudar. Essas afirmações ajudam a reprogramar sua mente e a fortalecer sua autoconfiança. Aqui estão algumas frases que você pode usar. Eu escolho aprender com uma estrada, curvado sob o peso dessa pedra. Cada passo é mais difícil que o anterior, e você sente o cansaço físico e emocional. Agora, imagine que você decide parar. Você coloca a pedra no chão e a observa. Em vez de continuar carregando-a, você começa a quebrá-la em pedaços menores. Cada pedaço representa uma lição aprendida, uma oportunidade de crescimento. Agora, visualize-se usando esses pedaços para construir uma ponte. Essa ponte simboliza a conexão entre o seu passado e o seu futuro. Ela não apaga o que aconteceu, mas permite que você atravesse para um lugar melhor, mais leve e mais sábio. Essa imagem mental é poderosa, porque transforma a culpa de algo que nos paralisa em algo que nos impulsiona. A pedra, que antes era um fardo, agora se torna um instrumento de construção. Essa é a essência do estoicismo. Usar o que parece negativo como matéria-prima para algo positivo. Outra metáfora que pode ajudar é a da sombra. Imagine a culpa como uma sombra que te segue. Quanto mais você tenta fugir dela, mais ela parece te perseguir. Mas e se, em vez de fugir, você parar e olhar diretamente para ela? Ao fazer isso, você percebe que a sombra não tem poder sobre você. Ela é apenas o resultado da luz que está atrás de você. A culpa, assim como a sombra, só existe porque há algo maior e mais brilhante em você. Sua capacidade de aprender, crescer e mudar. Essas metáforas e imagens mentais não são apenas bonitas. Elas são ferramentas práticas. Quando você se pegar sentindo culpa ou arrependimento, lembre-se da pedra que se transforma em ponte ou da sombra que não tem poder sobre você. Use essas imagens para reprogramar sua mente e transformar a dor em crescimento. E aqui vai. Um exercício prático. Visualize a cena. Feche os olhos e imagine a culpa como algo concreto. Uma pedra, uma corrente, uma nuvem escura. Transforme-a. Veja essa imagem se transformando em algo útil. Uma ponte, uma ferramenta, uma luz. Associe à ação. Pense em uma ação que você pode tomar hoje para simbolizar essa transformação. Por exemplo, se você visualizou a culpa como uma corrente, imagine-se quebrando cada elo e usando o metal para construir algo novo. Depois, faça algo concreto, como escrever uma carta de perdão para si mesmo, ou ajudar alguém que está passando por uma situação semelhante. Metáforas e imagens mentais são como sementes. Quando você as planta na sua mente, elas crescem e se tornam parte do seu jeito de pensar. E, com o tempo, você percebe que a culpa e o arrependimento não são mais pesos, mas ferramentas, para construir uma vida mais significativa. A autoconfiança nasce da prática constante da virtude. Quando agimos de acordo com nossos valores, mesmo diante da culpa e do arrependimento, nos sentimos mais empoderados. Os estoicos nos lembram que a verdadeira força está em agir com integridade, não em evitar o erro. Pense em alguém que superou um grande erro e usou essa experiência para ajudar outros. Esse é o poder do empoderamento pessoal. Quando transformamos nossa culpa em ação, nos tornamos exemplos de resiliência e virtude.
A autodisciplina mental é a chave para superar a culpa e o arrependimento. Isso envolve treinar a mente para focar no que está sob nosso controle e aceitar o que não está. É um exercício diário que exige prática, mas os resultados são transformadores. O autocontrole não é sobre suprimir emoções, mas sobre gerenciá-las. Quando nos sentimos culpados, em vez de nos deixarmos levar pela emoção, podemos usar a razão para entender o que está acontecendo e agir de forma construtiva. Em vez de se definir por seus erros, foque em quem você quer ser. Os estoicos ensinam que a virtude está na intenção, não no resultado. Quando nos vemos como pessoas em constante evolução, a culpa e o arrependimento perdem seu poder. Imagine alguém que cometeu um erro no trabalho. Em vez de se afundar na culpa, ele decide aprender com o erro e se tornar um profissional melhor. Essa é a aplicação prática da psicologia e do estoicismo. Transformar o erro em oportunidade. Celebre as pequenas vitórias. Cada vez que você supera a culpa e age com virtude, está dando um passo em direção à transformação. Essas pequenas vitórias são a base da mudança duradoura. Identifique uma situação em que você se sente culpado. Em vez de se prender ao erro, pergunte: o que posso fazer diferente da próxima vez? Essa simples pergunta pode guiar suas ações e ajudá-lo a superar a culpa. Quando nos concentramos no problema, nos sentimos paralisados. Mas quando focamos na solução, ganhamos poder. Os estoicos nos lembram que a virtude está em agir, não em lamentar. Repita frases como: eu aprendo com meus erros, ou eu sou capaz de mudar. Essas afirmações ajudam a reprogramar sua mente e a fortalecer sua autoconfiança. Aqui estão algumas frases que você pode usar. Eu escolho aprender com o passado. Eu me perdoo e sigo em frente. Eu sou responsável por minhas ações, mas não sou definido por elas. Lembre-se, a culpa é um peso, mas a virtude é uma asa. Use essa frase como um lembrete de que você pode transformar sua dor em força. Hábitos negativos nos mantêm presos ao passado. Hábitos positivos nos libertam. Quando substituímos a culpa pela ação, criamos um ciclo virtuoso de crescimento. Não espere para começar sua transformação. Cada dia é uma nova oportunidade para praticar a virtude e superar a culpa. Haja agora. A transformação começa quando mudamos nossa perspectiva. Em vez de ver a culpa como um castigo, veja-a como uma lição. Essa mudança de olhar pode libertar você. Chegou a hora de agir. Escolha uma técnica, uma frase ou um princípio estoico e comece a aplicar hoje mesmo. A mudança está em suas mãos. Você é capaz de superar a culpa e o arrependimento. Você é capaz de transformar sua vida. Acredite nisso e comece sua jornada hoje. A culpa e o arrependimento não precisam ser seus inimigos. Eles podem ser seus maiores professores. Use os ensinamentos dos estoicos e as técnicas da psicologia para transformar sua vida. E não se esqueça, a mudança começa agora. Obrigado por acompanhar este vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.